O silêncio do homem justo. A única coisa que o Evangelho nos diz de José é que era um homem justo. Este adjetivo, de profundas raízes bíblicas, nos quer dizer que era reto, íntegro, autêntico, bom. Tudo o que podemos encontrar de positivo em uma pessoa humana. O homem justo é aquele que, como Abraão, acolhe na fé o plano de Deus e com ele colabora. José é justo porque ele adere ao misterioso desígnio de Deus. É justo porque se ajusta ao modo de agir de Deus, arrisca com Deus, embora os contornos do seu plano permaneçam obscuros e, em certos aspectos, incompreensíveis. José se coloca, portanto, na linha das grandes figuras da história da salvação. Sua atitude é um exemplo de silenciosa dedicação ao reino. É o homem de uma grandeza, de uma nobreza de coração, que no silêncio da fé acolhe o mistério que não compreende. Ele também teve sua anunciação, também teve que dar seu sim a Deus no mistério do desconhecido. O justo José viveu no dia a dia a fidelidade a Deus. Mateus repete 3 vezes que ele se levantou para fazer o que lhe fora revelado como vontade de Deus. José soube acolher também na obediência e no amor despojado a missão que Deus lhe confiou. José é o homem do silêncio. De fato, uma das coisas que mais chama atenção é que ele não pronuncia palavra alguma em nenhum dos relatos dos evangelhos nos quais aparece. Diríamos que os relatos apresentam a figura de um homem silencioso. Sua existência está atravessada pelo silêncio. José é o homem que vive e atua no silêncio. Mas entendamos bem, este silêncio não se deve a que José seja um homem de caráter introvertido, isolado, fechado sobre si. Não. Pelo contrário, trata-se de um silêncio interior, intenso, grávido de conteúdo. Precisamente o que as cenas dos evangelhos mais destacam é que José escuta atentamente o que lhe é anunciado e ele responde instantaneamente, com gestos decididos. Poderíamos dizer que suas ações são suas palavras e suas palavras não pronunciadas se convertem em gestos eloquentes que manifestam a grandeza de sua alma. Nos relatos de aparição de anjo, normalmente se dá um intercâmbio de palavras entre o mensageiro e a pessoa a qual é enviado. No caso de José, no entanto, nunca há diálogo. Nos 3 momentos em que o anjo do Senhor aparece a José, dá-se o mesmo esquema: o anúncio da mensagem e a resposta decidida de José por meio da ação. José não pede explicações nem sinais confirmadores. Simplesmente ele obedece e pronto. Quando recebe o anúncio de que Maria estava grávida por obra do Espírito Santo, imediatamente faz o que lhe havia dito o anjo do Senhor e toma consigo a sua mulher. No caso da fuga ao Egito, o anjo, além do mais, pede a José colocar-se a caminho, pede-lhe uma prontidão que o desenraiza de seu ambiente, que o desinstala de sua própria terra para viver no estrangeiro. Quando o anjo lhe adverte da perseguição de Herodes, imediatamente se levanta, toma o menino e a sua mãe durante a noite e se retira ao Egito. O mesmo acontece quando o anjo do Senhor lhe diz que pode voltar a Israel porque tinham morrido aqueles que buscavam tirar a vida do menino. Os textos destacam a atitude de disponibilidade obediente e prontidão confiada de José. Seu silêncio não tem nada de ingênuo. Não é o silêncio daquele que nada sabe ou não quer complicar sua vida. José está, sim, ciente de que sua esposa está grávida. Está ciente de que o menino está em perigo e por isso o leva ao Egito.
Está ciente de que seu filho se perdeu e por isso o busca. E por estar ciente, tem medo. Não um medo que o paralisa, mas um medo inquietante que o impulsiona a buscar soluções respeitosas para sua esposa e lhe move a tomar decisões valentes, como a de emigrar em busca de um lugar onde refugiar-se. José se arrisca como resultado de uma reflexão, feita possível graças a um silêncio que escuta, valoriza e discerne. Toda a vida de José é descrita pelos evangelistas em segundo plano. Esse saber estar na sombra para não fazer sombra a outros, esse escutar e discernir a vontade divina, essa preocupação pelo bem-estar dos demais, esse silêncio contemplativo e radical que lhe permitia aprofundar na realidade, essa prontidão na obediência à fé e essa disponibilidade sem fissuras à graça foram as qualidades com as quais José entrou em sintonia com Deus, dando sua contribuição decisiva ao mistério da salvação. A figura de José, a figura silenciosa deste homem, desvela e denuncia o palavreado crônico que nos esvazia. Ele nos mobiliza a viver o silêncio atento e que escuta. Quando calamos e fazemos silêncio, começamos a escutar a nós mesmos e também a Deus, que fala silenciosamente em sonhos. Há uma diversidade de silêncios. Existe o silêncio dos mortos ou o silêncio daquele que não tem nada que dizer, porque sua vida está vazia. Existe o silêncio cheio de tristeza do desamparado que sofre, chora e perdeu toda a esperança. Existe o silêncio tenso que se estabelece quando duas pessoas que não se amam se veem obrigadas a estar em um mesmo lugar. Existe o silêncio respeitoso diante de um enfermo ou diante de uma tragédia. Existe o silêncio cheio de amor que brilha no olhar daqueles que se amam. Existe o silêncio daquele que escuta atentamente o que o amado tem a lhe dizer. Sem dúvida, este último silêncio é o que melhor caracteriza a José de Nazaré. Os evangelhos o apresentam como um homem sempre pronto a escutar a voz de Deus, que fala através dos acontecimentos de sua vida e da vida daqueles que foram confiados aos seus cuidados. Carecemos do silêncio transformador neste nosso mundo. O ruído inunda as ruas, os lugares de trabalho, as casas e até os corações. O ruído atordoa, tem efeito devastador, provoca revolta, agressividade, em um estado de ânimo convulsionado. Com o barulho, o espírito humano se acomoda, se anestesia, se dopa. O funcionamento normal do cérebro fica debilitado. A pessoa não sente, não pensa, não tem serenidade para decidir. Todas as expressões de vida se atrofiam. A criatividade seca, os sonhos desaparecem e o ser humano torna-se incapaz de escutar a música harmoniosa de toda a criação. Num contexto de ruídos atrevidos, tanto na cidade como em nossos lugares de repouso, torna-se mais do que necessário uma cultura do silêncio, que permita redescobrir o nosso próprio interior, escutar a voz dos anjos indicando os melhores caminhos a serem trilhados. Tony de Mello nos diz: o silêncio não é ausência de som, mas ausência de ego. A carência do silêncio em nossa vida nos faz seres superficiais. Com efeito, a cultura pós-moderna decretou o fim do silêncio. Vivemos imersos nos mais diferentes ruídos, e o silêncio, por sua vez, está se vingando de nós, criando vazio, superficialidade e palavras sem sentido. Já não sabemos quem somos, para onde andamos e o que queremos. É indispensável fazer silêncio,
para entrar em contato com a realidade e, sobretudo, para abrir espaço ao outro dentro de nós, para acolhê-lo, para ouvi-lo e entrar em sintonia com sua santa vontade. Nos murmúrios interiores do coração, ali encontramos os sinais da presença viva de Deus. Durante a contemplação, devemos deter-nos particularmente na figura de José. Ele, no seu silêncio, teve seus pensamentos próprios, suas preocupações, suas perguntas dilacerantes e suas dúvidas angustiantes. Mas Deus nunca deixou de atuar no meio das suas noites, dúvidas e provações. E no momento oportuno o libertou dos seus medos e lhe deu a conhecer sua vontade. São José, rogai por nós.